Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus Cristo te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é um prazer falar com vocês mais uma vez, diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É ótimo para mim, para toda a nossa equipe, poder contar com a audiência de vocês nos canais por onde esse conteúdo chega até vocês na internet. E você que nos acompanha, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, mas o nosso coração também se alegra muito por poder com você fazer parte desse exército glorioso que Deus tem plantado em suas igrejas locais pelo mundo inteiro, para nos domingos de manhã estudarem e ensinarem a palavra de Deus ao povo do Senhor e também aparamentar, formar obreiros que estarão logo mais ali na frente cooperando na obra do Senhor. Deus te abençoe, é um orgulho para nós poder estar contigo nesse dia. E se você nos acompanha, e se você quer muito bem a ADC TV e os conteúdos de EBD que nós proporcionamos a você, dê aí o seu like, não esqueça aí de dar o seu joinha e também nos compartilhar nos seus grupos de amizade. Estaremos assim recebendo de você todo o apoio e nas plataformas nos tornando um pouco mais relevantes. Dito isto, nós vamos para a lição de número 9 da nossa revista de escola dominical para a classe de adultos, proporcionada pela nossa CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos estudando com o pastor Elianai Cabral, nesse segundo trimestre do ano de 2023, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Eis aqui a lição para esse trimestre e tem sido uma bênção estar com você por todas essas aulas, em todos esses períodos, e já chegamos, pasmem, na lição de número 9 para o dia 28 de maio do ano de 2023. O tema, ele está aqui na tela, uma família nada perfeita. E nós temos a leitura bíblica em classe. Vocês que nos acompanham sabem que eu quase não faço a citação da leitura bíblica, por conta do tempo, para a gente então ser um pouco mais conciso na nossa pré-aula, mas nessa eu sou obrigado a ler com vocês as referências que o pastor Elianai Cabral nos dá para essa lição de hoje. As referências bíblicas estarão em 2 Samuel, no capítulo 3, dos versos 2 até o 5, já está aqui na tela. Depois, 2 Samuel, capítulo 5, dos versos 13 ao 15. E também em 2 Samuel, estaremos lendo o capítulo 12, dos versos 10 até a parte A, do versículo de número 13. E aí eu tenho aqui na tela para você a leitura bíblica em classe, o primeiro texto separado ali da nossa lição. 2 Samuel 3, de 2 a 5, nos diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e eu faço o destaque, porque Davi, ele vem vindo numa saga de conquistas, o reinado de Saul ele vem caindo, o de Davi ele vai subindo, ele vai sendo exaltado, Deus está aprovando a casa de Davi e ele vai, como ápice do seu reinado, conquistar a fortaleza dos jebuseus, que hoje nós chamamos de Jerusalém. Então ele vem de fora para dentro e ele vai unificando os territórios de Israel, as 12 tribos em torno de si. As suas vitórias são comprovação de que Deus está com ele e ele está sendo observado por conta destas vitórias e o povo vai se convencendo de que ele realmente é o homem dito na palavra de Deus de forma profética, segundo o coração de Deus. Antes de chegar a Jerusalém, ele tem 7 anos de reinado em Hebrom. E lá em Hebrom, diz o texto bíblico no verso 2, que ele vai gerar o seu primogênito Amnon, que ele é gerado de Ainoã, a Jezreelita. No verso 3 diz que o segundo filho dele é Quileabe, que nasce de Abigail, que foi mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro vai ser então Absalão,
ou Absalom, como queiram, filho de Maca, que é filha de Talmai, o rei de Gesur, que agora está aliado a Davi nessas suas vitórias. E o quarto filho será Adonias, que é filho de Agagite. O quinto, Cefatias, filho de Abitai. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Então nós temos aqui, nessa primeira leitura, o rei Davi com 6 mulheres diferentes, gerando 6 filhos. Então os 6 filhos de Davi, ao todo, neste caso, dos que nascem em Hebrom, são meio-irmãos. E aí nós temos a segunda leitura, que vai compor a nossa leitura de hoje, 2 Samuel capítulo 5, dos versos 13 até o 15. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Então, quando ele conquista a fortaleza dos jebuseus, então declara aquele lugar Jerusalém, ele agora, poderoso como está, ele vai angariando mais concubinas e ele vai tendo outros casamentos. As concubinas são as servas das mulheres desses novos casamentos. Depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e mais filhas. As mulheres aqui não são contadas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Depois vem Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia e Elisama, e também Eliada e Elifelete. Então todos estes também foram filhos de Davi. A gente leu na primeira leitura, 6 filhos de 6 mulheres, agora ele tem mais 9 filhos homens aqui. E na terceira leitura, ou na terceira parte da nossa leitura, 2 Samuel capítulo 12 vai nos dizer que agora, pois não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Tudo isso aqui vai se cumprir, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol, as claras então. Então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. Da leitura bíblica, nós temos já, para organizar aqui todos esses nomes que a gente acaba de citar nos 3 apensos de leitura que formam a leitura dessa nossa lição de hoje, filhos de Davi nascidos em Hebrom. Então nós temos Amon, Eliabe, Absalão, Adonias, Cefatias e Itreão, todos eles com as referências, para que você dê um pause, para que você ache as referências e você então se norteie no texto sagrado. Também ainda, filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Então, de Batsua ou Batseba, que são os 2 nomes que equivalem ao mesmo nome da mulher de Urias, que Davi tomou para si, nascem Samá, ou Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. E a Mical, filha de Saul, ela, como diz ali 2 Samuel 6 e 23, ela não teve filhos. E aí nós temos os outros filhos de Davi, que nós já lemos na nossa leitura. Então agora aqui, nesse nosso subsídio, vai aparecer ali a pessoa de Salomão, e vai aparecer Batseba, e vai aparecer então a causa do juízo da nossa terceira leitura feita ainda há pouco. Então nós temos o texto áureo da lição de hoje: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Essa é a lei da semeadura, que é uma lei universal, e ela faz parte, inclusive, do direito natural, daquilo que está exposto intrinsecamente como uma lei imutável da própria criação. Esse verso de Gálatas 6 e 7 está querendo nos dizer que você age e há uma reação sobre todos os seus atos. E aqui cabe-nos um parente para expor a vocês a dificuldade de quando nós estamos envolvidos em determinados contextos e nós somos os protagonistas da história. Então, quando nós estamos vivendo o nosso momento, nós estamos fazendo história.
Então, cabe nos imaginar que estamos fazendo a história e muitas vezes estamos em um limbo do desconhecido. E é aqui que nós precisamos de muita sabedoria, graça de Deus, e precisamos, então, nos apegarmos à palavra de Deus e recorrer a ela para que nós não erremos, principalmente nos momentos onde estamos experimentando coisas que a gente nunca viu antes. A mente humana, ela é projetada por Deus para analisar, para prescrutar, para tentar entender aquilo que ela vai conhecendo. Mas aquilo que ela nunca viu, ela não está preparada para, então, lidar com aquela situação. E quando nós estamos pela primeira vez lidando com determinadas situações, a tendência do ser humano, por sua limitação, é cair, é errar e marcar a história com um insucesso. Por isso que nós, em Cristo, temos o Espírito Santo, que é o agente motor da palavra profética. Isso quer dizer que, então, em Cristo, mesmo a nossa mente não nos dando condições de perceber certos momentos em que estamos vivendo e não termos a condição para acertar, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele nos inspira para atuarmos dentro da história segundo aquilo que Deus quer verdadeiramente de nós. Então, a lei da semeadura vai falar que mesmo inspirado por Deus, preparado para esse momento do novo, nesse escrever da história, o nosso Deus, ele não nos isentará das reações das nossas ações. Então, o que você planta, você acaba colhendo. Não há vácuos de poder, então. Isso nos responsabiliza adiante de Deus buscarmos do Senhor, nessa lição de número 9, a sabedoria para sermos pais. Como diz aqui na lição de número 8, que nós estudamos na pré-aula passada, nós estudamos sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. E quando nós olhamos a nossa lição, todos os temas correlatos, nós vamos entender que na família de Davi houve um vácuo de paternidade. Então, uma lição somando-se à outra, os textos vão formando um contexto extraordinário, e mesmo que agora eu seja pai, você seja pai, ou pais, há muitas mães aqui nos ouvindo, principalmente quando somos de primeira viagem. Os pedagogos dizem, por exemplo, por que é que o filho mais novo ou o segundo filho, ele geralmente parece ser mais inteligente que o primeiro? É porque o primeiro ele sofre com os pais de primeira viagem. Eu não era casado e também nunca fui pai. Agora eu estou casado, aprendi o casamento e no casamento eu vou aprender a ser pai. Então a gente erra muito no primeiro e a gente quer acertar no segundo. E aí o primeiro filho ele é marcado com as nossas inexperiências e o segundo ele já é protegido com as nossas experiências. Então, essa presença paterna é a presença que vai, então, estabilizando esses conflitos, estas contingências, estas situações que sempre surgirão diante de nós. Então, na atualidade, quando nós temos casos como o de Davi, que nós vamos estudar hoje, aí nós somos mais responsabilizados pela palavra de Deus ainda a acertar. Por quê? Porque para quem mais é dado, mais lhe será cobrado. E aí vamos aqui para a verdade prática da nossa lição de número 9. Tudo que os membros da família plantaram, colheram. Esta é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza, como eu acabei de falar. Chegamos na introdução, vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A síntese desse primeiro tópico nos diz que o rei Davi era um homem ungido de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Quando nós olhamos para a família de Davi, nas leituras que fizemos hoje, e olhamos para as exigências do presbítero ou do bispo, do diácono e da família cristã, a gente então vai perceber que, embora o Antigo Testamento ele vá nos revelar uma situação de poligamia até exagerada por parte do rei Davi, e também uma confusão que Davi faz entre a autoridade divina na sua vida e a sua soberania como rei. Parece que Davi está agindo
de uma forma irresponsável, não sabendo aonde começa o seu papel e termina as suas responsabilidades diante de Deus. Tem horas que parece que Davi está agindo como se ele fosse Deus, Deus fosse o rei, se Deus fosse o homem e o homem fosse Deus e assim por diante. Aqui há um grande erro. No Antigo Testamento, a narrativa dessa evolução da revelação divina vai nos mostrando que nesses tempos remotos, primeiro, a mulher ela não tinha um papel principal na sociedade ou de determinada importância. Ela não era contada nas genealogias, ela era tida muitas vezes como apenas uma propriedade de um pai ou de uma família. Ela era elemento de troca de alianças entre reinos, famílias e etc. E a poligamia, ela parece que ela é permitida dentro de contextos de patriarcado, onde se há condições de se terem não algumas, mas várias mulheres e assim por diante. O fato desses relatos estarem na Bíblia não querem dizer que Deus está as aprovando, mas elas estão ali no relato, principalmente para que quando na graça se manifeste Cristo, a gente entenda que relatos históricos compilados, inseridos no texto sagrado, não querem dizer que eles precisem ser repercutidos nos dias de hoje. Em Cristo Jesus, todas as maldições, todos os maus hábitos, todos os maus costumes, todos os maus entendimentos acerca da revelação divina, da natureza de Deus, dos seus dons e etc., eles são agora todos ordenados na igreja de Cristo. A verdade, então, ela se completa, ela tem um todo, ela tem um fim. E Cristo é o modelo dessa igreja. Ele é o esposo da noiva, ele é o cabeça do corpo, ele é o Senhor de todos nós. Ou seja, ele está, dentro dessas analogias, se referindo a nós, como a igreja, como a sua noiva. E essa comunhão entre o noivo e a noiva não é poligâmica, ela é monogâmica. Ele é o noivo, a igreja é a noiva, e ele está expressando a natureza de Deus inserida na criação. Ou seja, tudo vai se ordenando. Quando você pensa em um Deus que envia o seu Espírito para salvar homens e mulheres de todos os povos, tribos e nações, para darem a Cristo, seu Filho, uma noiva, você não imagina que haja a possibilidade do desfazer dessa aliança entre Jesus e a sua noiva. Nós clamamos, nós cantamos, nós afirmamos que Deus é fiel. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que o amor nunca falha, que o amor nunca acaba, que o amor nunca termina. Então todas as mazelas das sociedades humanas e dos homens do mundo, inclusive os personagens bíblicos, em Cristo, elas terão um fim. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para celebrar a Deus, a Cristo, a graça, e declararmos que nossas famílias, elas serão muito melhores que as de Davi, de Moisés e de outros que passaram lá no Antigo Testamento. E aí você vai dizer, mas que ousadia é essa do pastor Kleber dizer que a nossa família será melhor que a deles? Sim. No primeiro capítulo de 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizendo que os profetas cheios do Espírito de Cristo profetizaram a graça que era nossa. E eles perguntaram se era para eles. Ali do versículo 3 até o versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 1, ele vai dizendo que o Espírito então dizia para os profetas, cheios do Espírito de Cristo, que falavam acerca de nós, que aquela bênção não era para eles, que era para nós hoje aqui na graça. Então Pedro está dizendo que o Espírito, como opera na igreja, ele opera de uma forma muito maior e perfeita do que na antiga aliança, porque agora nós temos Cristo, nós somos as primícias de Deus. Os salvos são retirados do mundo, são pensados por Deus por um mistério chamado salvação, novo nascimento ou regeneração.
e estamos dentro de um plano redentor, de um plano maravilhoso que o Senhor traçou para toda a humanidade. Então o que acontece aqui é muito maior do que já aconteceu, inclusive do que está narrado na Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui Davi, ungido de Deus. 1 Samuel então mostra a decadência do reinado de Saul e vai dizendo que agora Davi é eleito, enquanto antes Saul era rei, você sabe a história, como o rei de Israel, porque ele era segundo o coração de Deus. Então Deus levou Samuel à casa de Jessé e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apodera de Davi. O Espírito do Senhor opera poderosamente na vida de Davi. Por quê? Porque ele tem uma importante missão, que é unificar a nação, como já falamos aqui, quando ele vem de dentro para fora até chegar na fortaleza dos jebuseus e conquistar Jerusalém. Em 2 Samuel, Davi foi bem sucedido em seu propósito. As tribos foram reconhecendo sua autoridade. Ele é vitorioso em tudo, mas não é porque ele é bom, é porque o Espírito de Deus se apoderou dele, assim como tinha feito já com Sansão. A grande família de Davi. Então, a despeito de o rei Davi ser ungido, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Aqui, ele mistura o homem Davi e o Deus que ele serve. O rei Davi e a soberania do rei do universo. Naturalmente que, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Isso gerou um problema de demanda, como cuidar de todos eles, inclusive de várias mulheres em famílias separadas, em lugares diferentes. Ou seja, ele provocou um grande problema por conta da sua distopia acerca do que Deus queria para a sua vida. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado, ou seja, ele envolveu-se com a fama, com a sua glória, com suas vitórias, e agora ele tem uma relação muito que burocrática, pragmática, muito administrativa com os seus filhos. E então ele se esquece que ele tinha famílias espalhadas por muitos lugares. Aqui eu trago um subsídio do primeiro tópico da nossa lição, para que você acrescente bastante na sua aula aí. Um detalhezinho importante que pouco se comenta é que Saul, o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele não era da tribo de Judá. Veja que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. 2, Davi era segundo o coração de Deus por conta da sua adoração, que coincidia com a sua ascendência. Veja, Davi, ele adorava a Deus de uma forma distinta. Ele era conhecido nos céus por ser um exímio adorador e ele tinha facilidade, inclusive, de humilhar-se quando pecava. Então, isso, somando-se à sua ascendência, faz dele um homem segundo um coração de Deus, mas não alguém predestinado a ter apenas vitórias, tanto que no âmbito da sua família, ele não é um bom exemplo para nós, como eu acabei de falar ainda há pouco. As nossas famílias, na graça, elas têm o dever de serem melhores que as famílias de todos os personagens bíblicos. Aí diz o texto de Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, o cetro falando de poder, nem o legislador, a autoridade do rei de julgar o seu povo dentre os seus pés, até que venha Siló, que no hebraico diz que é o dono do cetro, e a ele se congregarão os povos. Então, Saul, ele está no lugar errado, ele não é da tribo de Judá, ele nem deveria ter sido rei em Israel. Mas no momento em que ele ascende ao trono de Israel, ele é o homem mais alto, ele é o homem mais bonito, ele é obediente, ele é uma pessoa que tem algumas vitórias na vida, sucesso, ele, humanamente falando, ele tem carisma, tem competência, comunicação, ele tem aquilo que nós falamos do mundo, tudo para dar certo. O problema é que ele não é um homem segundo o coração de Deus e não preenche os requisitos para tal como Davi. 3, projetos humanos sempre perecem em si mesmos. Cuidado, muito cuidado com essa mistura dos seus interesses com a obra de Deus. A obra de Deus, ela é predestinada a dar certo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Basta ao homem de Deus ser fiel
amar a palavra de Deus e se colocar à disposição de Deus, que tudo vai dar certo na sua vida ministerialmente falando. Agora, quando ele cruza esta realidade e tenta se aproveitar dessa certeza de vitória constante, desta predestinação para o sucesso da igreja, misturando ao projeto de Deus os seus interesses, a coisa não vai dar certo. A poligamia de Davi, 4, foi um ato autoritário, como dos filhos de Caim, do qual descende Lameque, lá no capítulo 5 de Gênesis. Ele que institui a poligamia na face da terra. Não há condescendência divina nesses atos. Embora estejam na palavra, Deus ele não aprova isso. 5. A genealogia de Jesus demonstra como as famílias israelitas foram guardadas pela misericórdia divina. E nos casos de Raabe e Ruth, Yahvé foi tanto perdoador como provedor. Então veja, mesmo nos erros de Israel, o Senhor Deus sempre esteve presente, inclusive trazendo para as hostes de Israel pessoas como Raabe e Ruth, mulheres que no costume hebreu não eram contadas, eram estrangeiras. Ruth não, mas Raabe tinha uma vida muito que difícil, mas o Senhor redime, o Senhor perdoa, o Senhor insere no povo, porque através delas o Senhor pode então conduzir um projeto, inclusive de restauração do seu povo. Nesse caso ali, é perdoador com Ruth e com Raabe, e ele é provedor a Israel para que a história continue através dessas mulheres, dos quais lá na frente vai descender Jesus Cristo. Filhos e parentes da casa de Davi. Na presente lição, Tamar, Absalão, Amnon, quem mais ali? E Jonadab são personagens chaves na descrição do fracasso na casa de Davi. Então agora nós vamos falar dessa terrível situação onde um dos filhos de Davi se apaixona loucamente por uma das suas filhas e aí a tragédia vai tomar conta da casa de Davi. Então era Tamar, no caso, era filha de Maca. Esta era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Então, Absalão é filho de Maca, que é filha de Talmai, que também é um rei. E ele tem uma irmã chamada Talmar, uma mulher bonita. Ela era virgem. Sua beleza atraiu Amnon, que é o primogênito de Davi e meio-irmão de Absalão. O filho primogênito... seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã, como a gente já viu aqui. O Absalão, então, é irmão de Tamar, filho de Maca, terceiro filho do rei Davi. Sua história está registrada em detalhes, seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amnon, seu meio-irmão, conspirou, rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Então, nós temos aqui Amnon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã, filha, e gerou Amnon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Então, ele nasce nos sofrimentos de Davi. Davi ainda não tem toda esta poligamia instaurada na sua casa, mas mesmo assim ele já manifesta essas naturezas deturpadas dentro de si. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou pela sua irmã Tamar. Ele ficou doente de angústia, de desejo incontinente, não conseguiu se conter, então por isso ele é incontinente, né? Quando você então se contém, você está sendo continente. Quando você não se contém, você está sendo incontinente. E geralmente o cristão tem que ser continente. Ele não bebe, ele não fuma, não se embriaga, ele não joga, ele não aposta, ele não lida com outros deuses, ele se contém da sua natureza humana. E Amnon, ele não é continente. E aí nós temos Jonadab, homem sagaz, de maus pensamentos. Pastor Elianai Cabral, ele vai falando aqui sobre o mal atraindo outro mal. E ele também escreve que o Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter. O Jonadab, ele faz todo
ele faz todo a trama para que então Amnon, que já se fazia por doente, que já estava desfalecido no seu semblante por conta do sentimento de possessão contra sua irmã, ele trama com o seu irmão para se fingir, com Amnon, para se fingir de doente, para que pedisse a seu pai que a sua irmã viesse cuidar dele. Ela bonita, virgem, cozinhava bem e etc. O cenário estava pronto para que então algo terrível acontecesse. O rei Davi, displicente como era, nem suspeitou que um irmão poderia então desejar a sua irmã. E quando ela foi então cuidar do seu irmão, a tragédia aconteceu. Houve ali um estupro, houve ali um incesto, houve ali uma tragédia. Então, subsídio para esse nosso segundo tópico. Davi era um pai descuidado de seus filhos, isto é fato. Davi, pelo que se nota, não estava preocupado com Israel e a sua própria monarquia, quando não se atenta ao caráter volúvel do seu primogênito. Então, à primeira vista, Amnon seria o descendente de Davi. Veja que o primeiro rei de Israel, ele não deu certo, é substituído por Davi. Deus está reordenando a linhagem de Judá naquele reino. Davi teria como dever e responsabilidade a sua missão se preocupar com a natureza de Israel e também da sua descendência, mas ele estava descuidado. Mal menor ou bem maior, Tamar, mesmo reconhecendo o que a lei mosaica versava sobre o incesto, dê uma pausa aqui no vídeo e leia Levíticos 18, 9 e 11, 20 e 17 e também a repetição da lei em Deuteronômio 27 e 22. Ela oferece uma saída para Amnon. Veja a humildade de Tamar quando ela então está sendo forçada pelo seu irmão. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? Ela está chamando a atenção do seu irmão para a loucura que ele está fazendo. Ela tenta achar dentro dele um pingo de dignidade, um pingo de bom senso. E ela diz assim, e tu serias como um dos loucos de Israel. Ele seria desprezado. Ele já estava agindo como louco, consumando aquilo, ele jamais viveria sem aquela pecha, perderia o reinado e tudo. Ela está dizendo, você está jogando tudo fora. E ainda ela oferece uma saída. Agora peço-te que fales ao rei, por que ele me negaria a você? Então ela viu que não tinha saída, ela sugere isso a ele, e ele poderia, de alguma forma, é o que Tamar está oferecendo a ele, ele poderia então, talvez, por concessão do rei, casar-se com sua irmã, mas aí então ele não ouve a ela, desacredita da hipótese, está dominado por um desejo e está mal influenciado por Jonadab. A tragédia acontece e aí então segue-se toda uma história. Ainda sobre o subsídio, em Davi fica óbvio e patente que a poligamia é uma perversão do matrimônio original e do modelo divino para a família. Faltou eu colocar ali cristã, não é mesmo? Davi pessoalmente não estabelece princípios morais, éticos e espirituais para sua prole. Ele não é um pai crente dentro de casa. Primeiro porque ele não é presente. Ele não está imprimindo nos seus filhos a autoridade paterna e nem está fazendo seus filhos lhe admirar. Pelo contrário, ele está propiciando a ira nos seus filhos. E aí ele não trabalha esse tripé que eu sempre falo nas nossas pré-aulas aqui, os princípios morais, éticos e espirituais. Sendo permissivo, ele deturpa o caráter de seus filhos. Todo pai que não impõe limites, todo pai que é ausente, não está presente, ele não consegue terceirizar a autoridade e imprimir a admiração dos seus filhos por si, acaba então deturpando o caráter de seus filhos e muitas vezes formando filhos de Belial, como os de Samuel e Eli, imprestáveis e que nunca mais retornarão ao centro da vontade de Deus. Como rei, Davi terceiriza a educação de seus filhos e os relega a simples descendentes de sua realeza, tratando-os de forma burocrática e pragmática. É como se fosse um dever. Eu sou rei, tive filhos, vou cuidar deles e depois eles que aproveitem o privilégio de terem sido filhos do rei de Israel.
Terceiro subtópico, o problema moral na família de Davi. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Primeiro, então, subtópico do tópico 3, as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei, mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, de simulação e assassinato. Aqui nós estamos falando do caso de Batseba e o assassinato de Urias, que era um estrangeiro e era um fiel soldado de Israel. O rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado, como está lá em 2 Samuel 11, de 1 a 3. Aí então, este pecado vai gerar essa tragédia de Amnon com Tamar e depois o seu assassinato, o assassinato de Amnon por parte de Absalão, meio-irmão de Tamar, vai então permitir que um dos seus filhos durma com as suas concubinas e todo Israel fica sabendo, e o vexame vai tomando conta da casa de Davi por conta de um ato temerário que foi casar-se com Batseba. As consequências ainda da sua falta de domínio próprio. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã vai dizer: eu suscitarei da tua mesma casa mal sobre ti. E aí ele profetiza que um dos seus filhos que os seus filhos tomarão suas mulheres. Assim não demorou muito para que um dos seus filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente. Ou seja, o pecado de Davi vai tirando a autoridade de Davi de dentro de casa. E aqui eu dou um parênteses para dizer que, infelizmente, muitas vezes a vergonha, a infidelidade, ela chega na casa de cristãos e aí então o problema é resolvido, mas muitos não têm, muitos da família não têm a capacidade de conviver com a realidade do perdão, que é o quê? Que é conviver com as lembranças sem sentir dor por cada uma delas. Perdoar não é esquecer, porque a mente humana é incapaz de esquecer o que ela já viu um dia. Mas quando a mente humana lembra-se daquilo que ocorreu e ela descansa e ela não sofre, é porque então há indícios de que o perdão chegou ali. 2, o incesto e morte na família. Já falamos aqui do caso de Tamar, do caso de Amnon e depois Absalão, que vai, por vingança, matar o seu irmão Amnon, primogênito da casa de Davi, por conta do seu ato temerário. Ainda no subtópico 2, o relato de Amnon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio, tudo muito pecaminoso, tudo muito horroroso. Ainda aqui nesse segundo subtópico, depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Amnon a desprezou completamente. E o rei Davi, é a questão do nosso autor aqui, soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amnon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada na sua família. Ele não fez nada porque ele teve algum interesse, talvez ele lembrou-se que aquele era o primogênito, não se sabe, o texto não nos permite saber se ele se preocupou aqui, depois da tragédia pronta, com a monarquia de Israel, com a sua descendência. Ele ficou preocupado com esta realidade, mas também não tomou providências e nem cogitou no seu coração sobre a possibilidade da vingança no meio da sua família. Isso quer dizer que Davi, que teve mais de 20 filhos, ele não conhecia a natureza de nenhum deles, tanto que Absalão é o terceiro da lista dos filhos e ele está muito próximo a Amnon e já teria tempo suficiente para Davi conhecer o coração dos seus filhos e imaginar por lógica, por hipótese, que a vingança poderia acontecer. Ainda no subtópico 2, Absalão matou Amnon e mais tarde ele cavou a sua morte precoce, quando ele se levanta, se insurge contra seu pai e ele acaba morrendo transpassado por Joabe. E aí nós temos aqui o subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo. Então essa história do problema moral da família de Davi vai ensinar a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade, do exemplo na família. Então esses 3 tópicos aqui podem ser exaltados na sua pré-aula, querido professor.
a respeito da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante para nós desenvolvermos essa relação sóbria e equilibrada. Quando falo de sóbria, é sem entorpecência, sem elementos que nos distraiam, né? Nós não podemos trocar o amor, o carinho, o afeto por presentes, por uma rotina, por viagens ou por outros instrumentos que a gente julgue ser capazes de satisfazer o coração dos nossos filhos e cônjuges. A felicidade ela é efêmera, ela é passageira, ela logo vai embora, mas a presença, a vigilância, o exemplo são algo que marcam a vida dos nossos filhos para sempre. Então, infelizmente, não estamos livres de nos depararmos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhem os seus filhos nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro da sua casa. E aí eu trago o subsídio aqui do tópico 3. O Deus bíblico é tanto do Antigo como do Novo Testamento, e em ambas as alianças ele age com graça, mas também com misericórdia e também com justiça. É a lei da semeadura. Atos temerários, ou aqueles que são impensados, inclusive por parte de portadores de promessas e alianças específicas, como é o caso de Davi, colherão sua semeadeira, ou a sua semeadura, colherão a sua semeadura, zombaria ou fidelidade. Então, nós não estamos isentos dos nossos atos, quer bons ou ruins, não há vácuos de poder, como já explicamos, e nós somos protagonistas da história e devemos orar a Deus para que estejamos no centro da sua vontade. Para cada ação ou tomada de decisão nessa vida, há uma repercussão, reação no mundo espiritual. Então, a tua família, ela já é de Deus, é promessa de Deus, e a tua luta é contra o inferno e não contra a carne e nem o sangue. Em Cristo, toda maldição se tornará eficaz ao tornar-se, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, coisas velhas. Então, mediante o arrependimento e a genuína conversão, que é o quê? A mudança de hábitos e também a confissão dos erros praticados. Então, aqui, em tudo que a gente aprende, é que no ato de sermos pais e gerarmos família, nós precisamos aceitar a missão e termos por ela responsabilidades. Não importa o nível social, ministerial, acadêmico, financeiro que tenhamos, a família é uma prioridade. Seja para um rei poderoso como Davi, seja para a pessoa mais simples da nossa congregação. Responsabilidade com a herança do Senhor é aquilo que Deus pede de nós, com o nosso exemplo, com a nossa vigilância e com a nossa presença. Ok? Chegamos à conclusão então da nossa pré-aula do dia de hoje. Esperamos que você tenha tido conosco a oportunidade de acrescentar em muito a sua próxima aula. Pedimos que você também ore por cada pessoa envolvida nesse expediente para que a gente se sinta coberto com as vossas orações e animados para continuar nessa missão. E desejamos a vocês uma ótima, poderosa e abençoada aula nesse próximo domingo. Até a nossa próxima pré-aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.